Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta sexta-feira para todo o estado do Rio Grande do Sul com Atualidades Pampa. Já começou o negócio aqui embaixo do mau tempo, eles não calam a boca. Eu não consigo nem fazer a abertura do programa. É o Vitorino. É o Vitorino. Ah, é? Tudo é o Vitorino? Eu acho que é a Alice. Muitas coisas aconteceram. Vamos começar pelas propostas ou pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, pois não aconteceu nada. Nem na reunião marcada para a parte da manhã, muito menos uma reunião marcada para a tarde. Adorei a sua abertura. Na Câmara de Vereadores, muita coisa aconteceu. Não aconteceu nada. Eles não foram trabalhar? Não é que eles não foram trabalhar, não teve quórum. Tá? Precisa um número X de vereadores, 19, alguma coisa assim, e foram 16. E justamente aqueles que são simpáticos ao projeto do prefeito Marquesan, não compareceram porque sabiam que iam tomar um vareio. É ou não é isso? É. E aí, eles acabaram, não teve, ficou para segunda-feira, né? Mas a coisa está muito enrolada. E falando numa outra coisa que aconteceu, que na verdade é consequência do que teve início ontem e no outro dia aqui da depredação, os postos de saúde, a população ficou sem assistência médica. Sabe por quê? Não tinha gente para abrir posto de saúde. Não tem médico para ir, não tem secretário, não tem enfermeira. Aí não dá, né? O que aconteceu, Magda, foi muito triste, porque nós vimos uma demonstração de como se destrói, como o Legislativo consegue destruir mais uma vez, ou dar mais um passo para destruir as finanças de um município. O estado do Rio Grande do Sul foi destruído não só por más gestões, mas também pela Assembleia Legislativa, que votava com a gritaria das galerias, que votava com o próprio umbigo, que votava para fazer gracinha com as corporações. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre está fazendo a mesma coisa. Eu olhei as votações iniciais, apenas 6 vereadores tiveram a dignidade de votar acompanhando uma necessidade de reforma. Então, assim, esses abracinhos que vocês viram, essas comemorações que vocês viram hoje de vereadores, quando não tiver dinheiro para pagar o salário de vocês, senhores funcionários, vocês procurem esses vereadores, porque o prefeito não vai ter dinheiro. As vantagens, os avanços, as incorporações, os quinquênios, os triênios, as licenças prêmios, a previdência, além de ser a capital brasileira que paga os melhores salários, Porto Alegre não vai ter dinheiro, Porto Alegre vai quebrar. Aí todo mundo, o Marquesan isso, o Marquesan aquilo outro. Não é o Marquesan, é os gloriosos vereadores que estão votando com o umbigo, que estão votando com a eleição de outubro, que estão votando com a ideologia, com o populismo. Eu quero ver o que vai acontecer com o IPTU. Porque votar para manter a atual estrutura do funcionalismo público do município e votar pelo aumento do IPTU é canalice. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, eu vou fazer com o Chicão aqui o que a gente fez na Assembleia Legislativa, quando votaram o tarifaço. A gente vai dar o nome de um por um daqueles que votaram pela manutenção de condições especiais e privilégios do funcionalismo do município e votaram pelo aumento do IPTU, ou seja, para o senhor pagar isso. A gente vai dar o nome aqui. E eu vou avisar desde já, vocês vão se surpreender, que aquela turminha do populismo, aquela turminha, a gente já sabe quem é. Seu tempo esgotou, tem gente que vocês não sabem quem é. Candidato, seu tempo esgotou, candidato. O senhor Vitorino tem toda a razão. Pois não. Esses vereadores fazem um proseleitismo, vêm para a bancada de televisão, de rádio, que são o salvador da pátria, e querem nós botar um IPTU que nós não vamos ter condições de pagar. Agora, eles têm mordomia, CC, transporte, tudo eles têm. Então, você está transformando numa nova casta. O Vitorino tem razão. Dentro da nossa Câmara. E cara de pau, eles não têm coragem de vir aqui e rebater o que eu estou falando, que o Vitorino principalmente fala. Vem aqui, seu vereador, vem aqui. Não vem, porque só quer voto. Não, e também não pode vir, porque nós não temos entrevistados, tá? Então ele tá blefando. Vem conversar com a gente do corredor. Bom, pode corredor, rádio. Mas assim, quando chegarem... Vem na saída. Presta atenção. Vai no Nova York hoje, que eu tô com o Russo lá. Isso. Começaram as agressões. Eles perdem toda... Não, só um minutinho. Eles perdem toda a moral, tudo que foi dito,
quando eles começam com essa coisa. Esse aqui agora misturou o Nova York com o IPTU e com os... Não dá. Não dá. E uma agressão a um colega de trabalho. E uma agressão ao colega de trabalho, que é a segunda que ele faz essa semana. Mas vamos lá, colega de trabalho. Fala aí. Eu não agredi, eu só concordo com o Vitorino. Não, tu pode concordar, mas tu não pode desafiar como se tu fosse um moleque de rua ou as pessoas a virem aqui quando eles não podem entrar. Porque eles são cara de pau. Vai tu lá e diz isso pra eles. Mas eu não tenho medo deles. Mas então vai lá, é mais fácil barrigudinho, não tenho medo de barrigudinho. Tá bom, então. Vamos lá, ô Rochão. Com 1,90 m é fácil, né? A matéria é extremamente polêmica. Eu estava ouvindo o Vitorino e ouvindo o Chicão, e na verdade eu sinto falta, dona Magda, dos grandes articuladores políticos. Porque se tu deixar, é que nem a bancada que é, a senhora tem que nos coordenar. Quando se a senhora nos deixa a própria sorte, nós ficamos batendo boca e brigando. Na verdade, na verdade, uma Câmara Municipal. Por isso que as pessoas reclamam. Exatamente, é só o que vocês fazem. É um programa de bater boca. Vamos lá. Eu quero me recompor, porque às vezes me desconcentro. Debate boca. Então, na verdade, eu tenho muita falta dos grandes articuladores políticos, porque eu vi e acompanho política desde que me tornei um ente político, né? Grandes articuladores, porque isso se resolve preteritamente, tu constrói soluções preteritamente. E me parece que chegam lá, Gustavo, os vereadores, e na Câmara acontece isso, e no Senado também, eles vão para lá sem ninguém saber o que vai acontecer, sem ninguém ter articulado algumas opções de solução, e aí vira aquele grande bate-boca e não se constrói. É um absurdo, assuntos da gravidade do que nós estamos discutindo aqui, e não ter quórum, Gustavo. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não ter quórum. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tu acha que se eu for para lá vai resolver? Eu vou conseguir coordenar melhor a personalidade e tu tem credibilidade. O problema todo é que eles estão votando com umbigo, né? Umbigo. Aí eles vão lá, aí vão ali na frente os o problema funcionários todo do município. É que tem eleições. É porque os funcionários do município, eu até entendo, eles querem defender o lado deles, né? Eles querem defender. Pô, se eu tiver privilégio, eu vou defender também. Tá. Só que quem tá pagando isso somos nós. Bom, deixa eu dizer uma coisa assim, ó. Johnny Moraes. Desculpa, Johnny, é a primeira vez que tu tá assistindo o nosso programa, é a primeira vez que tu tá, sabe, olhando aqui. Ele diz assim, eu sou um novato telespectador do programa, não empurra minhas coisas pra cá. Tenho certeza que é um dos melhores. Mas onde eu ponho a minha coisa? É pra você e não é as coisas. O Mário já é empurrado pelo Chico. Agora eu vou pra lá. Não, fica aqui, meu benzinho, fica aqui. Daqui pra cá é meu. Seu Mário, eu e o senhor temos o Estatuto do Idoso a nos proteger. Use-o. Prestem atenção, senhoras e senhores, que eu vou, nesta hora, eles são idosos. Nas outras horas eles não são idosos. Então vamos de novo. Olá, boa noite. Vamos começar. Porque até agora não começou o programa, né? Agora, por enquanto, o pessoal do Jardim da Infância tomou conta do programa. Mas vamos lá. No Nova York, ninguém quer o Estatuto de Idoso lá. Eu tenho tudo 50 anos lá. 59. Então, na data limite. Eu sou o único de verdade. 60 aqui, 60 na rua, no Nova York. Isso, o Chicão é o único verdadeiro. 60 em todo lugar, Chicão? Cala a boca. Vamos lá. Assisto o programa todos os dias e me divirto muito, além de estar sempre bem informado. Não tem jeito. Sou um novato telespectador do programa. Tenho certeza que é um dos melhores da nossa televisão gaúcha. Abraço a todos e muito sucesso. Johnny Moraes. Olha, a primeira participação do nosso telespectador. Isso tem que ser respeitado e louvável. Seja bem-vindo, seu Johnny. Arruma tua gravatinha que tá assim, ó. O senhor vai se acostumando com os xingamentos que eu recebo. Mas não é xingamento, vocês têm compostura. Que me constranhe. O meu fã-clube, eu não tenho fã-clube de Chicão organizado. Eu tenho fã-clube em várias cidades. O Chicão tem presidente do fã-clube. Tem presidente. Eu não tenho. O meu tá chegou mas me fazem queixa. Esgotou seu tempo, candidato, por favor. Alice, que quer falar também sobre a tarde de hoje na Câmara dos Vereadores, é isso? Não, na verdade, foi um assunto que a gente falou sobre ontem. Né? Da Lei Geral dos Táxis. Que derrubaram que os fizeram vetos, uma do bagunça. Prefeito. Eu fiquei com uma dúvida num item que eu queria ver se os nossos especialistas poderiam me responder. Vamos lá. Pergunta. Tá, o item diz que agora vai ser permitido que os táxis vão poder parar em qualquer lugar e também vão poder andar no corredor de ônibus. Eu queria saber se poderia uma lei municipal se sobrepor ao Código de Trânsito Nacional.
Que pergunta inteligente. É boa essa guria. Queres te manifestar, Gustavo, ou me dá... Vai tudo que ele tá pensando. Dá o privilégio de errar primeiro. Vamos parar com os pois não. menininhas, parece dar duas damas. Pelo pouco que é das informações que recebi, na verdade é o seguinte, veio uma lei municipal, o prefeito vetou e derrubaram o veto do prefeito, né? Então, na hierarquia das leis, uma lei federal, ela é superior à lei municipal, mas ela precisa ser, o judiciário tem que ser provocado para que se anule essa lei. Alguém tem que fazê-lo. Então, a lei, enquanto não houver algum do Ministério Público, algum órgão superior federal, para tentar suspender os efeitos dessa lei, ela irá vigorar se o veto do prefeito for derrubado pela Câmara. Deixa eu te dizer, assim, entendeu? Não precisa render mais o rapaz deu uma enrolada na senhora, vou tentar esclarecer aqui. É o seguinte, o Código Nacional de Trânsito estabelece regras para circulação em vias. A sua dúvida é se uma lei municipal pode autorizar uma circulação não autorizada numa lei federal. O que acontece? Essa determinação da circulação em vias, ou seja, a determinação de quem pode circular onde, ela é por competência delegada dada ao município. Então, assim, existe uma regra geral, mas que, por competência delegada, o município pode adaptar a sua realidade. Então, sim, pode ser autorizado que os táxis circulem nos corredores de ônibus. Em São Paulo isso existe, mas em horários pré-determinados. Os corredores de ônibus de São Paulo são abertos para os táxis em determinados horários. Para você ter uma ideia da dimensão dessa lei, uma lei municipal de São Paulo estabelece que os veículos não podem circular. É o chamado rodízio. Quem tiver final placa 5 não pode circular na quinta-feira. Quem tiver final placa 2 não pode circular na quarta-feira. 2 números por dia. Então é assim, são 2 números por dia de segunda a sexta, de 0 a 9. Não, exatamente, tem que haver a aplicação. Nós falamos da hierarquia das leis. Uma lei federal, ela é superior. Diz o Gustavo, no caso específico, que pode por delegação. Mas essa avaliação, se a lei superior, se quem zela pela lei superior achar que não é o caso, pode entrar e aplicar a lei. É isso que nós estamos dizendo. A interpretação, não há esse item descrito assim, isto, aquilo. Não, eu pedi que tu voltasse a falar porque a matéria é complexa. O senhor abordou a hierarquia, eu abordei o tipo. Mas tem que dar a resposta para o telespectador. Mário Barcelos. Boa noite. Boa noite, como vai, senhor? Boa noite, seu Mário. Tudo bem, boa noite. O senhor vem sempre aqui? Não, aperte a minha mão, por favor. Dá patinha. Não, passado. Eu pedi só para apertar a mão e já me dar beijo. É um excesso. Eu tô dizendo, o Mário não é mais aquele. É um excesso. E a última vez não foi beijo, parou, uma lambida. O troço foi feio. Lambida? Foi, eu vi, eu tava do lado aqui. Eu vi, a Magda deu a mão pra ele. Atenção, vamos voltar ao programa. O que dá o verdadeiro sentido à vida? O que dá o verdadeiro sentido à vida? O Schopenhauer dizia o seguinte, eu vou falar em relação aos vereadores de Porto Alegre. Me parece que eles transformaram a vereança de Porto Alegre, os nobres edis, em mercadoria. Mercadoria. O do construir e do destruir. Schopenhauer dizia isso. Mas por que o sentido da vida tem que ser esse, de construir ou destruir? É o que os vereadores de Porto Alegre fazem. Nós temos amigos lá que trabalham lá, nós temos vereadores competentes, nós até nomeamos, né? Nomeamos um, Cassiá, que é uma pessoa competente, que trabalha mesmo, está sempre andando pela cidade, falando com as pessoas. Mas não gostei do voto dele. Se o senhor deixar eu falar, deixa ele falar, Gustavo Vitorino, por favor. Porque todo mundo falou. Sempre quando o Mário vai falar, E eu quero dizer para vocês o seguinte, que Porto Alegre, como o resto dos políticos brasileiros, todos eles, os vereadores, deputados, etc., a grande maioria, não vou dizer todos, porque generalizar é burrice, como diria o Nelson Rodrigues, eles estão pensando em causa própria, dos seus apaniguados, aqueles que são seus amigos. Eles não estão pensando no comum, no senso comum, na comunidade, no povo brasileiro. Sabe, eles não têm esse pensamento e é por isso que o país está neste problema tão grande. Vocês já viram? Nós comentamos ontem, na Croácia, lá, o presidente foi assistir
Com o seu dinheiro, ela comprou a passagemzinha, pagou hotel, no estádio ficou na arquibancada normal. Normal, mas ela é uma pessoa não normal. Em Israel, o ministro vai com o seu próprio carro trabalhar. A Suprema Corte dos Estados Unidos, os ministros vão com o seu próprio carro trabalhar, estacionam lá, etc, etc. Não ficam aparecendo na televisão como aqui. Esse é um país dos exageros. Enquanto não mudarmos esta mentalidade, que só se muda através da educação, como aconteceu na Coreia do Sul, eu não vejo nenhuma chance. E o que mais, dona Magda, falando sério, me deixa triste é que eu não vou ver isso. Ah, nem eu. Eu não tenho tempo mais de vida para ver isso. Sou claro, sou sincero. Eu posso fazer um rabicho que o Mário falou? Fique à vontade. Seguinte, hoje na Grenal, no nosso programa, o Duplo Debate, o Haroldo de Souza, aí entra você, Mário. Ele antes disse o seguinte, que o Antofani é o melhor comentarista de futebol internacional do Rio Grande do Sul, e eu retruquei uma coisa que dizem na rua. Nós temos aqui na casa, na Rede Pampa, Gustavo Vitorino, o melhor narrador de futebol do Rio Grande do Sul e um dos melhores do Brasil, 11 Copa do Mundo, que era o Haroldo de Souza. E ele me disse textualmente, mano, que ele foi vereador, sair de lá, Chicão, porque é muita canalice. É um balcão de troca de toma lá e da cá, Vitorino. Haroldo de Souza. 2 períodos. Eu quero aproveitar, então, concluir esse gancho, Barcelos. Sim, concluir. Eu quero aproveitar esse gancho que você fez, então, eu quero mandar um abraço a equipe da Rede Pampa de Comunicação, responsável pelas rádios da Rede Pampa, a maior rede de rádios do sul do país, que pelos números, porque tem gente que garganteia umas audiências, então eu vou dar uma audiência verdadeira. O segundo lugar em jornalismo no Rio Grande do Sul pertence à Rádio Pampa de Porto Alegre. Qualificada a audiência. Tá? O segundo lugar em esportes pertence à Rádio Grenal, também da Rede Pampa de Comunicação. A Rede Pampa ocupa, na média, os melhores lugares em audiência no estado do Rio Grande do Sul. Isso é importante que se diga, tá? Então, quando diz, porque não sei o que, é porque soma a audiência do cachorro, do papagaio, Não, aqui nós temos audiência estratificada. A Rádio Pampa é a segunda emissora jornalística da região metropolitana, da Grande Porto Alegre, de resto do Rio Grande do Sul. E a Rádio Grenal é o segundo lugar em audiência esportiva e subindo. Então, assim, eu quero mandar um abraço muito grande a toda a equipe da Rádio Pampa, os nossos coordenadores, nossa gerência, os locutores, apresentadores, inclusive na figura do Mário Barcelos, que domina as manhãs da Rádio Pampa, ao lado do Pedro Fonseca e a sua equipe. E quero transmitir também a equipe da Rádio Grenal, não só os veteranos, o Haroldo de Souza, o Pato Mori, essa galera, mas também os meninos, os jovens, o Lacerda, aquela garotada que tem lá. Eu falei que os veteranos, porque você faz parte. Então eu quero mandar um abraço muito apertado a toda essa equipe, congratular. Nós, né, Gustavo Vitorino, na tua pessoa, vamos fazer todos isso. Vocês. O que eu queria era que todos recebessem um abraço do Atualidades Pampa, porque assim, a Rádio Pampa se consolida cada vez mais como a mais consistente, mais sólida e maior rede de rádios do sul do país. Muito bem, gente. Eu tenho uma notícia que a mim pegou de surpresa. Muito. E é uma coisa pessoal que eu vou fazer agora. Mas olhando, quando eu estava vindo para a televisão, eu abri meu Face e no Face tem um post do Regis Conte lamentando informar que Flávia, minha amada esposa, faleceu hoje. Velório das 8 às 15 horas no crematório metropolitano, cerimônia às 15 horas. Eu não fazia ideia que a Flávia estava doente. Ela faleceu em virtude de um câncer de pâncreas, contra o qual ela já vinha lutando há algum tempo. E como foi uma coisa assim, foi hoje às 13 horas, ele está bem desorientado, a família está desorientada, né? Eu quero mandar um beijo para eles, meus sentimentos. E se você, assim como eu, amigo da Flávia, nem estava sabendo o que estava acontecendo, fica aqui a informação, então, tá? Que é o de que o velório começa às 8 horas da manhã deste sábado e vai até às 15 horas no cemitério metropolitano. Às 15 horas, certamente, terão uma outra cerimônia. Roxo, por favor, pode falar. Eu estou muito estarrecido com uma notícia que vem de Goiás, dona Magda, e o ministro da Justiça repercute porque é constrangedor. Foi solto o braço direito
do Beira-Mar, do Fernandinho Beira-Mar. Ele, como sabe, eles fazem uma superposição de penas e de crimes e são condenados por 8, 9, 10 processos diferentes, e em alguns deles eles cumprem a pena ou por decurso de prazo ou conseguem a suspensão da pena, né? Mas quando vai sair a soltura, o cartório ele é obrigado a fazer um levantamento antes de dar a soltura definitiva para aquela pessoa, para ver se ele não tem outros mandados de prisão, se ele não está superposto vários motivos. Sim. E este rapaz, que aí eu quero me solidarizar com o ministro, que disse que é tão difícil prender um preso desta periculosidade. E para soltar, para soltarem por um erro, mas eles estão fazendo uma sindicância, já estão suspensos todos os funcionários, porque é inadmissível que tu solte um preso, seja qual for, mesmo que, mas no caso desse com muito mais razão, que tu não vá a uma simples consulta, onde o cartório é obrigado a fazer, e ver que existem outros inúmeros motivos que justificariam a prisão dele. Então ele estaria solto por uma decisão, mas preso por outras 8, 9 ou 10. E a verdade é que soltar. E lógico que depois que soltou, ninguém... Não pega mais. Ninguém mais acha dele. A própria advogada dele disse que ele não vai se apresentar. Não, vai se apresentar. Se mandou. Se mandou. A advogada desse preso disse, Gustavo, não vai se apresentar. É para se ver como o crime, como o tráfico, ele está incrustado na sociedade. Porque eu não vou levantar suspeição sobre terceiros, mas o erro é tão infantil... Mas sobre os quartos eu levanto. Eu levanto. Os terceiros, os quartos, os segundos, o erro é tão infantil, que não é crível que se cometa um erro administrativo desse tamanho, que não seja por suborno. E aí tem aquele dispositivo lá que não pode ser punido, o funcionário público no exercício da função, tem isso também. Aí os caras... Não, vou te contar. Suspenso eles estão, foi aberto sindicância, vamos aguardar, mas é constrangedor, né? Ô Magda, eu posso fazer um agradecimento aqui, uma homenagem? Vamos lá, eu também tenho um agradecimento. Para levar desespero lá à favela, é o seguinte, ontem fui na companhia do meu amigo Ayrton Russo, nós fomos nos despedir do cônsul da Itália, que está voltando para a Itália, lá no New York 72. Uma figura muito gentil ele, né? Extremamente educado. Eis que fui surpreendido pelo meu amigo e irmão, Horizonte Venzon, com um super, hiper cartão VIP, passaporte VIP do New York 72. Eu queria que as pessoas entendessem o seguinte, que isso aqui é fashion, tá? Eu quero só que tu entenda uma coisa, que tu não foi surpreendido, que tu pediu nesta bancada muito esse cartão. Então não vem com essa conversinha de cantinflas. Eu pedi um cartãozinho, não esse. Não, tu perdeu, tu queria um 0800. E aí o que aconteceu? Não apenas fui presenteado com esse cartão maravilhoso, que é para poucos, viu? Poucos têm. Não precisa aquele negócio de ligar, vou ligar para fulano, que os poucos que não estão conhecidos, né? Porque a gente não precisa de cartão, né? A gente chega já entra. Meu cartão é minha cara. A Magda também. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelo carinho e mais uma vez parabéns. Porque tem um cartão desse aqui esgotou seu tempo. Do melhor pub do Rio Grande do Sul. Eu vou te contar, e o lobby vai. Mas brincadeiras à parte, realmente ele fez. Barato. É porque ele fez. Não seria uma barato nesse comercial. Seria uma grosseria não mensar a forma carinhosa que fomos e também as palavras que ele fez, fazendo um convite a toda a bancada que gostaria de recebê-los lá. Eu já vou lá hoje, eu e o Cláudio Andrade. Então o Chicão já se antecipou. Mas, Maga, especialmente o seu nome ele falou. Só o seu Russo. Querido, eu gosto muito do olho. Tu vai falar sobre esse assunto? Não, eu vou falar sobre o que significa Cantinflas. Quando ela... Então fala sobre Cantinflas, depois eu quero fazer um agradecimento. O Cantinflas era um humorista mexicano que falava e não dizia nada. Ninguém entendia nada, era isso aí. Só tá isso. bom. Por que o senhor se lembrou de... Porque eu chamei ele de Cantinflas. Não vem com essa tua conversinha de Cantinflas pra cima de mim. Foi isso que eu disse. Eu disse. Esta aqui disse. E eu quero agradecer imensamente do fundo do meu coração ao senhor Irã Machado. Ele esteve hoje, no final do dia, perto do horário do programa, aqui na TV, e sensibilizado pelo meu estado, me trouxe de presente esses 2 pacotinhos aqui. Isso é uma coisa que a gente agradece. Remédio pra mim, pra que eu possa falar de novo. Olha aqui, não quis me esperar, não quis fazer nada. Mas você quer remédio melhor que passou a noite? Não, seu Irã Machado. Seu Irã Machado, muito obrigada. Vou usar, obviamente,
Tenho certeza que vou melhorar. E o seu carinho, não, nem se fala. Já que está na hora dos presentes, quero passar as mãos do meu amigo e irmão Marne Barcelos, presente que a nossa telespectadora Lu Loreto esteve aqui hoje à tarde e deixou para que eu entregasse em mãos para o nosso Marne Barcelos. E eu gostaria que você visse o que é. Não, é melhor ainda, amigo. O que é? Eu já bisbilhotei o que é. Lu, ele vai gostar, Lu. Que é isso? Olha só, é um Chianti italiano. Chianti italiano. Soninho, né? De Soninho. Lu, tá podendo, hein, Lu? É de Itália. Tá ruimzinho aqui, ó. Vamos fazer assim. Parei, fica quietinho. Não mexe. Deixa a mamãe fazer. Isso. Pronto, é isso. Olha o que é o presente. Seu Mário Marcelo, o senhor merece. Muito obrigado, senhor. Eu não sei, agora eu tô começando a ficar com medo. O Mário tá ganhando muito presente. Eu também recebi um presente. Eu também recebi um presente. Top a Carla Krieger, tá lá na Praia do Rosa, mandou aqui uma foto. Achei que ela tava na aula. Não tinha aula hoje? Achei que ela tava na aula. Tá bem. Dona Magda, presente ganhou eu, que recebi a visita do Dr. Marco Erlande Orsi Sanches no meu consultório hoje. Que enriquecimento eu tive com essa presença. E a dona Elizabeth Fonseca, que também é nossa telespectadora. O doutor Marcos se transferiu seu domicílio comercial para Santa Catarina e nos ouve por aplicativo, nos assiste por aplicativo. Obrigada. Isso me honra muito. Mas hoje recebi a visita dele em visita ao Rio Grande do Sul, esteve no meu escritório. Eu ganhei o maior presente, doutor Miguel Sorrentino vai trocar minha face mês que vem. É um presente bom. Eu acho que nós que vamos ganhar esse presente. Eu acho que ele vai trocar tudo. Olha, se é presente útil é esse. Esse é pra nós. Esse é presente útil. Aquela cara lá não tem que ser. Aquele não tem conserto, não tem conserto. É outra coisa. É reparação. É um presente útil esse que você está recebendo, que eu tô falando. Parabéns, doutor Sorrentino. Olha, sabe aquele sujeito que entra com a meia furada e ganha a meia nova? É o caso do que eu tô falando. Mas o doutor Sorrentino não era médico. Ele virou mágico agora. Ele virou mágico. Não, ele vai fazer aquele teste de trocar a não tem? Enxovalhando. Olha aqui, ó. Deixa a Alice ler. Dona Lu, muito obrigado, muito obrigado. É a Luciana. Manda um beijinho pra Chanel também. Manda? Porque a Chanel é a filhinha dela, o Maltezinho que ela tem. Assim. Um beijo. A Chanel. A Magda falou em off. Vitorino, a Magda falou em off pra mim e pro Rússio que não gostou da tua blusa no ar. Ela viu bem. Em casa ela viu, antes de dormir, não gostou. E a repercussão, mas é um direito que ela tem. Só que o Benhur também não gostou, só que a grande. Não, aqui entre nós, o Benhur tá longe de ser um sinônimo de elegância pra criticar a minha blusa, né? Um mimo desse tamanho da telespectadora, ninguém levanta. Não falei mal, achei maravilhoso. Exatamente. Carinho da dona Cléo, da dona Cléo com ele. Que fofoca. Ele queria colocar mais manta, eu não deixei ele. Eu achei a única crítica que a Magda fez foi essa: não coloca a manta se não tiver muito calor. O ideal é botar um blazer por cima e aí usar a manta pra combinar. Foi o que a Magda sugeriu. Mas o blusão, olha, não faz ideia, é o sucesso. É só olhar, vai na minha página pra ver o que as pessoas gostaram. Tá bem, deixa a Alice falar. Um recadinho aqui. Olá, pessoal, sou fã de todos. Um abraço especial para o senhor Marne, gênio da literatura. Gilney Teles, dos Santos de Ivoti. Hoje não vai reclamar então, seu Marne, porque quando ele viu, hoje ele não vai reclamar que ele recebeu elogio. Olha aqui, ó, boa noite, amigos deste maravilhoso programa. Dona Magda. Com relação que foi autorizado aos táxis trafegarem pelo corredor de ônibus, visto que este corredor, quando foi criado, era para ser exclusivo para ônibus, portanto, já estão chinelhando. Logo, logo, os táxis lotações poderão trafegar também no corredor, sem mais. Um grande e fraterno abraço a todos e um magnífico final de semana. Luiz Olavo Pereira. E o Léo Jorge diz o seguinte: não vejo os ilustres, inteligentes e sábios críticos do serviço público brasileiro, que está se referindo a nós, se já o fizeram, me perdoem, de questionar o câncer do serviço público brasileiro, que se chama estabilidade de emprego, com o qual os abusos e absurdos cometidos diariamente, que eles não têm nenhum compromisso de produzir nem se fazer presente nos cargos que ocupam, como também de chutar a cara de todos que se opõem seus privilégios e mordomias, sem ninguém poder fazer nada, com as quais custos estão inviabilizando a administração da maioria dos municípios. Em parte é o que o
Gustavo Vitorino acabou de falar. Vai acabar o dinheiro. Mandou dizer pra ti que a feijoada no chalé amanhã, que é a nossa presença toda lá. Tá bom. Agora com a balinha. Já vai feijoada no chalé amanhã. Tô dentro. É só jabá, né? É só jabá, Dona vamos lá. Magda, escapamos graças ao doutor juiz Valisney, Eu vi. doutor Brasília. Valisney de Brasília, Atenção. que entrou um pedido de soltura do Eduardo Cunha. Porque ele está com prisão, ainda não em segunda instância, mas ele está com a prisão e tentaram a soltura dele exatamente nos moldes dos pedidos que estão sendo soltos lá no Supremo, que era substituir por tornozeleira, aguardar o trânsito, mas ele mandou consultar, o Ministério Público também era contra, ele está preso pela Operação Patmos. Patmos. Né? Exatamente. E Patmos aí ou Patmos? O juiz não liberou e disse aquilo que é um sentimento que nós temos, né? A soltura desses presos em meio às investigações, em meio ao curso dos processos de produção ainda de provas, mesmo que inquérito encerrado, pode fazer com que eles se evadam do país, com que eles ainda forcem testemunhas, com que eles cometam ainda atos ilícitos. Então, é melhor que eles fiquem presos. Essa foi a decisão do doutor Valisney. Muito bem. A Suzy Dinsbach, de São Leopoldo, diz o seguinte: que jaqueta é essa, amiga linda Magda? Ontem dei boas risadas com vocês. Espero que hoje, novamente, para terminar a semana feliz. Beijo, Suzy Dinsbach, de São Leopoldo. A gente tem aqui um recadinho engraçadinho. Boa noite. O programa de vocês é nota 10, não perco um. E hoje está muito divertido. Me lembrou a escola do professor Girafales. Um abraço a todos. Carlos Henrique, de Porto Alegre. Pois, a propósito da menina Alice, o Jair Carenato diz o seguinte: a Alice deve estar adorando o programa. Sim, porque de cara, enfrentar uma turma dessas, olha que daqui pra frente ninguém mais derruba essa menina. Passou no teste. Abraços, queridos, amo vocês. Jair Carenato. Ela clica mandou dizer que o aniversário dela é amanhã, pra tu não te esquecer. Não deve ter mandado ser. Ela disse pra mim, Tintim, meu nível é amanhã. Sim, mas pra ti, né? Mandou pra mim, Sim, mas nada. é extensiva a bancada. Bom. Bom, o Paulo Guerreiro, jogador da Seleção Peruana e jogador do Flamengo, né? Tava na noite do Rio de Janeiro, aquela noite horrorosa do Rio de Janeiro, ali no Leblon. Só quem a conheceu. É horroroso. Não tem nada pra fazer. Nada, né? Pra fazer, lugar pra ir não tem nenhum restaurante, não tem nem lugar lá no Rio de Janeiro. Bom, aí, tipo meia-noite, balada segura lá do Rio de Janeiro. Pararam ele, o show tá meio né? Que meio falando com um pouquinho de dificuldade. Sabe que nem cantíflas? Sim. O senhor pode assoprar aqui. Não vou assoprar. E aquela coisa toda e tal. A sua carteira, vencida. Recolher o carro dele e tal. Vai ficar sem poder dirigir no Rio de Janeiro durante um ano agora. Mas a pergunta é, ele vai continuar morando no Rio de Janeiro? Porque, nessa altura dos acontecimentos, o contrato dele não vai ser renovado no Flamengo. Ele está no final de contrato. E não deverá ser renovado. Agora, a verdade é essa, as pessoas não obedecem às leis no país, porque as leis são transgredidas, as pessoas conseguem ultrapassar, além das nossas leis serem profundamente brandas, as leis tipo, os Estados Unidos, por exemplo, o cidadão é condenado, ele vai cumprir, não existe progressão de pena, não existe esse tipo de coisa, pelo menos dentro dos modos aqui do Brasil. Então as pessoas não respeitam. Não, Brasil, quer dizer, se vai embora, não vai tirar uma nova carteira internacional, não sei o que vai acontecer, e vai continuar dirigindo no outro país. Esta é a nossa realidade, a realidade brasileira. Eu fico profundamente constrangido em fazer isso. Nós somos motivo de chacota no mundo inteiro. Essa é a palavra. Essa história do ser preso, dirigindo bêbado, tem um amigo nosso que queria largar a bebida e foi na reunião dos alcoólicos anônimos. A gente que chegou lá, não tinha ninguém anônimo, era tudo amigo conhecido. Saiu de lá, foi pro bar. Todos foram. Foi pro bar. Muito boa essa. Não tinha ninguém anônimo. Eu preciso trazer um tom de seriedade a essa tua matéria, porque para mim ele é muito sério. Eu quero primeiro separar de uma infração administrativa de uma infração criminal, porque já estamos com uma lei muito severa em vigor e já temos tido pelo país alguns casos. A lei, ela agravou-se tanto de tempo, nós trouxemos aqui a nova pena, pode chegar a 10 anos a prisão, bastando um acidente com lesão grave, o delegado não solta mais, só um juiz de direito,
E para soltá-lo, ele passa pela análise de um juiz para soltar. E ele será processado com as penas que foram bem agravadas. Isso com acidente, com a lesão grave ou com morte. As infrações administrativas que se traz, por isso que eu quis separar... Mas ele assume o risco quando dirige bêbado. Sim, mas ele não provocou o dono. O que ele sofre é uma sanção... Mas poderia ter provocado. Poderia, é outra coisa. Não, pera um pouquinho, então. Agora eu saio aí, pego o carro do Vitor, ele me empresta, encho um latão de pinga e para aí. Tu propõe a prisão para quem seja pego dirigindo bêbado. Aí eu digo assim, nós temos que nos adaptar a uma realidade, porque nós não conseguimos manter nem os presos condenados presos. Por isso, então, as leis são brandas, é isso que eu quero dizer. A gente tem que evoluir. Eu acho que é muito difícil. Nós vamos depois tratar da matéria dos caminhoneiros. Eu sempre falo, tu não pode dar uma pena que ela não pode ser executada, tá? Porque daí ela fica inócua. Então por que dão 200 anos de prisão se não vai ser nunca? Se o máximo do Brasil é 30 anos? Dona Magda, quem está de aniversário hoje é um amigo teu que faz questão que a gente dá uma mão para ele. O Júlio, lá do Pai Paulinho. O Júlio Correia? Júlio Correia. Ai, que chato. Ainda liguei para ele, falei com ele hoje que precisava de uma informação e nem cumprimentei. Julinho, querido, desculpa. Te adora. Parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, repletos de saúde, paz, amor e prosperidade. E a Carla quer que o Marne coloque ela no aniversário. O Marne vai colocar ali a Carla faz aniversário neste sábado. Né, Marne? Porque o teu nós passamos juntos, a gente que fala. Se a Carla estivesse aqui, não estaria ali também, né? E eu estou muito feliz que me disseram que o Cláudio Andrade parou de beber. Não, o Cláudio Andrade só parou de beber pouco. Ele vai beber todas as Ele parou de beber pouco. Por conta do Ruxo. O pobre do Ruxo. Não, na verdade, assim, o Cláudio Andrade parou de beber por conta dele. Agora ele só bebe por conta dos outros. Amigos. Vamos começar no pré, depois vamos lá pra lá. É uma bela decisão. Vamos lá, Alice, pelo minha conta. Agora é tudo com vocês. Vamos lá, Alice. Tem uma dica para quem quer se especializar. O Centro Universitário da Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional. Os interessados têm só até segunda-feira para realizar a inscrição no site da instituição. São cerca de 200 vagas distribuídas em 6 opções de cursos nas áreas de negócio e saúde. O site é conteúdos.fsg.br/bento-cursos-qualificação-2018-2. Não, ninguém entendeu, pode repetir. Vamos lá, vamos escrever. Vamos pegar a caneta aí para escrever quem se interessou. Vamos lá, repete. Conteúdos.fsg.br/bento-cursos-qualificação-2018-2. Muito bem. Boa noite, bancada top. Isso parece um hospício, mas é o Atualidades Pampa começando. 14 minutos de programa e a Magda já mandou calar a boca 3 vezes. Adoro, diz a... Abraços a Débora Santos, que é de Novo Hamburgo. E o Ronald Scherer Ramos diz assim: boa noite, dona Magda. Dá um desconto para os meninos. Hoje é sexta-feira, dia da maldade. Os guris estão muito excitados. Boa noite a todos. Eu acho que também é isso. Os meninos estão excitados. Senhor Marne, o senhor vive me dando dicas de recomeçar a vida. Estou fazendo bolinhos para viagem e batendo minhas botas. Roberto Pires Pacheco Júnior. Tá ótimo, né? Isso é uma metáfora, né? Claro. A gente quer mudar de vida, muda os móveis da casa ou troca de esposa. É verdade, é uma metáfora. Troca de esposa. Tem gente que troca o sofá e mantém o problema. E mantém o problema. Porque o noivo... Ele foi traído pelo sofá. Trocou o sofá. Ele leva o sofá no psiquiatra. O senhor conhece alguém que tem? Olha, Muitos. trocar o sofá é bem mais barato, vai por mim. Pois hoje, mais um exemplo do que faz o socialismo, o populismo bolivariano. A Nicarágua está à beira de um banho de sangue. Meu Deus. O presidente Daniel Ortega convocou os seus afiliados, associados, simpatizantes, todo mundo de camisinha vermelha, aquela coisa como tem em outros países ao sul do Equador, né? Aquela turma de sempre, sindicatos, aquelas coisas, para atacarem a manifestação popular marcada para amanhã. A população da Nicarágua não aguenta mais uma casta socialista que tomou conta do país e que praticamente dominou as cortes supremas da Nicarágua, o parlamento nicaragüense, totalmente aparelhado e dominado pelo seu Daniel Ortega. Só que a rejeição da população é muito grande. O seu Daniel Ortega chegou ao ápice de colocar a sua esposa como vice-presidente do país, para que não corresse o risco, quando ele precisasse sair, de que alguma medida fosse tomada.
ele tem a Nicarágua toda na mão, mas a manifestação prevista para amanhã e os próximos dias pode levar milhares e até milhões de nicaragüenses para as ruas, um país que também está com a economia completamente destruída e se encaminha para o mesmo rumo da Venezuela. Os supermercados começam a ficar esvaziados, os investimentos na Nicarágua desapareceram e o velho discurso bolivariano se mantém, ou seja, um microfone, meia dúzia de camisas vermelhas em volta e aqueles discursos inflamados prometendo o céu e entregando o inferno. Anotem, a Nicarágua é a Venezuela de amanhã. Falando em céu, no dia de ontem, a igreja de São Jorge, que a gente já falou aqui, a igreja de São Jorge, fica ali no Partenon, fica na Bento Gonçalves, já falamos por diversas razões, principalmente quando no dia 13, do dia do Santo Antônio, eles fizeram uma consagração com o Pai Paulinho e a igreja, né? Para que as raízes africanas e a igreja mostrassem cada vez mais que não existe ódio entre eles. Pois ontem o padre Sérgio Belmonte, que é da igreja São Jorge, completou 25 anos de sacerdócio e a igreja promoveu uma solenidade, né? Uma solenidade bonita, foi muito linda, com a presença de muitos amigos, de muitas pessoas, de muitos frequentadores da sua igreja e também de muitas autoridades. Então, o nosso cumprimento aqui, nossas felicitações ao padre Sérgio Belmonte, da igreja de São Jorge, pelos seus 25 anos de sacerdócio. Dona Magda, pois não, senhor olha como esse Brasil é grande e eu digo assim, sempre que eu vou me manifestar sobre conceitos muito severos aqui, eu sempre levo, não regionalizem uma conclusão, pensem o Brasil como um todo. Eu estou trazendo uma sentença aqui do juiz federal do Rio Grande do Norte. Sim. A senhora sabe o que ele fez? Ele condenou um empresário lá que instalou viveiros de criação de camarão e causou danos ambientais. A senhora sabe o que ele fez? E ele determinou na própria sentença que ele condenou este empresário, ele condenou que a União pagasse um jornal de circulação na cidade para publicar a sentença dele, para que ela fosse pedagogicamente lida pela população, para que a população, então, contribuísse com aquilo. O juiz, que são dois juízes por vara, invariavelmente, ele deu a sentença e o colega dele mandou o publique-se, determinando. E a Procuradoria-Geral da União, Gustavo, não sabe o que fazer. Mas que absurdo. Isso é uma coisa absurda. Pois é, né? por isso que abuso de autoridade. A Procuradoria não sabe como agir no caso que ele é tão ativo, mas ele foi por um juiz federal do Rio Grande do Norte a publicação da sentença. Então, o Ministério não sabe, o Ministério Público não sabe como agir no sentido de apelar dessa decisão, de como se manifestar. Mas eu só quero dizer como é difícil um Brasil cosmopolita aqui, um Brasil... É o que eu falo das leis. Sabe o que acontece, Russo? Não pode ficar se dando caneta e toga pra gente despreparada. E quando eu critico aqui a máquina pública, eu critico por causa disso. Os salários, os privilégios, os benefícios se distanciaram tanto da realidade brasileira que vocês veem eles reclamando. Eu recebi uma porção de mensagem que a gente me xingando. Você conta funcionário público. Vem pra iniciativa privada pra vocês verem o que é bom pra gripe. Vem pra entender o que é trabalhar de verdade. Agora, hoje, esses cargos nobres são tomados por concurseiros que não têm a mínima vocação. Tá, mas aí quem seria para fazer? Quem faria essa seleção? Por dizer assim, não pode ficar dando caneta para todo mundo e tal. Não, tem que se fazer teste vocacional. Hoje tem teste, assim, quer dizer, vou contar uma historinha para você, rapidinha, em 15 segundos. As duas filhas do então presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais fizeram concurso para juiz, não passaram. Aí o que aconteceu? Anularam o concurso, fizeram o concurso de novo. E passaram. Terminou. As duas passaram. Terminou. Viu? Bingo! Terminou. Magda, o Chico Lazarete diz, adoro o programa, parabéns a todos. Mas, por favor, muda de lugar a Chapeuzinho, pois ela está ao lado do lobo mau. Chico Lazarete, falou da Alice. Dona Magda, eu queria fazer uma retífica ao senhor Gustavo Vitorino, nobre advogado.
A Revolução Sandinista foi um grande sucesso na América Central, onde Sandino conseguiu tirar o maior tirano da América Central, que é Anastácio Somoza, que o Mário conhece bem a história. Foi assassinado, essa revolução foi liderada por Daniel Ortega, Éden Pastore, o lendário Comandante Zero, e também Violeta Chamou, com o apoio americano, aquele célebre episódio de Irã Contras. O que acontece é o seguinte: Daniel Ortega é bem diferente do que acontece na Venezuela. Ele foi eleito e reeleito com 70% da população votando nele. É que ele fez uma reforma agrária que tirou muitos privilégios de muita gente que detinha 70% do dinheiro da Nicarágua e também do agrário da Nicarágua. Por isso que ele está sendo perseguido. Eu acho que Daniel Ortega é um homem que vai ficar para a história da Nicarágua, viu, Mário? Como um homem que libertou a Nicarágua. Ficha para te assinar, assina aqui embaixo. Não tem nada a ver. Qual é o partido que ele Daniel Ortega, pode escolher qualquer um. Não, Daniel Ortega não tem nada a ver com o PT. Não. Mário, Daniel Ortega tem alguma coisa a ver com o PT? Não tem nada a ver. Foi um revolucionário. Uma população, até amando inteira. Dos Estados Unidos. E amando os Estados Unidos. O Daniel Ortega é um tirano de esquerda. Vamos lá, essa é a opinião dele. Deixa o Mário responder. O povo votou nele. Só um pouquinho, Chicão. Deixa o Mário responder o que o Luiz Sandino é um ídolo. Na Venezuela também foi votado. Luiz Sandino é um ídolo, como foi José Martí em Cuba. O nome de Martí foi usado, o nome do aeroporto de Santiabana é para o aeroporto José Martí. Luiz Sandino se propõe a mudar o status da pequena Nicarágua, por todos os países da América Central. Do Panamá eu fui até Guatemala de carro indeterminado. São muito pequenos, 50 mil, 100 mil quilômetros quadrados, 80 mil, mais ou menos isso. Não passam disso aí. Maiorzinho é Guatemala com 100 mil quilômetros quadrados. São países pequenos. O Tatito Somoza, que foi o Anastácio Somoza, que depois seria assassinado. No Paraguai, num carro bomba. Isso. Ele promoveu uma ditadura sem dó nem piedade naquele país. Matou gente, qualquer pessoa que chegasse numa rádio e falasse mal ou nas ruas. Ele tinha um serviço de informação tipo Gestapo, que era o serviço nazista naquela época. Então, eles fizeram uma revolução naquele país. E ele tem razão, ele foi eleito com 70%. Agora, eu não sei hoje como está a Nicarágua, o que está acontecendo na Nicarágua e por que esse movimento contra ele. Está faltando remédio, está faltando isso, o que está faltando dentro da Nicarágua? Eu não posso falar de alguma coisa que eu não sei o momento de hoje na Nicarágua, mas vou procurar saber esse final de semana. E os Estados Unidos têm a Nicarágua com um olhar até de carinho para a Nicarágua. É uma república de bananas também, né? Foi um aliado americano ali na América. Você sabe que foi, mas não com esse cara que tá lá. Que eu não vim, eu estava com febre e tal, aí eu não vim ao programa. Vocês voltaram a falar na Tailândia, né? Por causa dos meninos, enfim. E eu lembro que na véspera disso, na segunda-feira, vocês discutiram. Uns disseram que era uma ditadura. É uma ditadura. E eu quero dizer a vocês que uma telespectadora, no momento em que vocês falaram, ela mandou um WhatsApp para mim dizendo que não faz muito tempo que ela voltou da Tailândia e disse que lá não é bem assim. Não pode falar, é ditadura. Nós falamos. Tá, mas alguém, o Chicão disse que não era, que era não sei o quê. É um país extremamente liberal. Uma ditadura militar dura. Do sexo do mundo. Negativo, uma ditadura militar duríssima. Eu quis puxar esse assunto. Patrocinado pelos Estados Unidos. Então, ela esteve lá não faz muito tempo. Mas é um país, Magda, que ele tem as liberdades individuais garantidas. Os americanos têm base na Tailândia. Quem disse, Chicão? E desde quando o americano patrocina a democracia, amigo? E tu está falando de prostituição, né? Desde quando o americano patrocina a democracia? Só que o militar governa lá. Não sei. Dona Magda, o ministro Marum fez um café da manhã hoje de manhã com os... E conseguiram tomar? E conseguiram tomar? Perdão pela redundância, mas é que o café da manhã foi hoje pela manhã. Mas isso ficou não, café... Café na manhã do café da manhã tá ótimo. Tá bem. Ficou uma coisa um pouco, inclusive... angelical. Me lembra algumas participações. De manhã. Exatamente. É o que eu ia citar. Vou trazer o café para nós dois. É isso que estava te lembrando? Você atrapalhou todo. Você viu o café. Meu amigo Carlos Cola. Me lembrei de algumas belas passagens na minha vida. Pois não, mano?
O senhor ficou rubicundo. Fiquei. Na verdade, ele reuniu os jornalistas ali e o Marum, ele tem aquela conversa boa, aquela conversa fácil, né? E ele diz algumas coisas que talvez o cargo não lhe permitisse, e ele diz. E ele já adiantou, então, porque foi aprovada a medida provisória que trata da função dos caminhoneiros, que nós estamos acompanhando desde o primeiro dia aqui no Atualidades. Essa medida provisória criou finalmente essa tabela dos preços mínimos e criou aquela isenção, Gustavo, aquela anistia, vamos chamar como quiser, daquelas multas milionárias impagáveis que a gente trouxe aqui. E ele informalmente já adiantou que o presidente Temer deve vetar essa parte que cria a anistia. Ele o Congresso acha... derruba. Hã? O Congresso vai derrubar. Então que o presidente Temer vai vetar, ele adiantou isso, causando, pessoalmente, eu vejo assim, um desconforto, né? Porque não dá nem para trabalhar a base governista, para trabalhar para derrubar ou para aprovar a questão. Ele soltou essa matéria, então, que a gente vem acompanhando, porque há muito tempo essa matéria, nós cobramos do poder público uma solução. E ele também abordou aquela questão muito trabalhada nessa bancada, que foi o famoso desconto do 0,46 sobre o preço do diesel. O cálculo errado, exatamente, que houve o cálculo errado. O que ele apresentou tecnicamente é que na consulta aos postos o desconto chegou a 0,43 e que aqueles que não estão praticando 0,46 estão sendo atacados pela legislação vigente. Muito bem, olha só, viu? Tem umas pessoas que têm pena de mim. Vou até tomar uma aguinha. Eu fiquei emocionada. Tem algumas pessoas que sabem o quanto eu sofro. Por exemplo, meu querido amigo Rogério Caldana, que já foi diretor nesta casa. Meu amigo. É um grande CEO de comunicação, enfim. Ele assiste esse programa? Sempre. Pô, desculpe, viu, Rogério? Desculpe. Não, tem que desculpa pra mim, porque olha o que ele escreveu aqui. Magda, parabéns pela condução do programa. Botar esse time de estrelas nos trilhos não é fácil. Ele disse que nem todos estrelas, né? Os que se acham. Né? Ele botou estrelas sendo educado, né? Educado. Ele quis esse bando de retardados. Retardados, mais ou menos. Obrigado, Rogério Caldana, querido. Retardado eu não diria. Tem mais um recadinho aqui. É do signo de Virgem também. Mais um recado. Adoro Chicão e Vitorino. Meu nome é Rosilene, chego correndo para assistir vocês. Não posso deixar de cumprimentar a Magda por ter coragem em colocar ordem na bagunça. Adoro a Magda também e o Ruschel. Beijo para todos e mandem um abraço para o meu esposo, Mauro, que me ensinou a assistir vocês. Porque antes eu não gostava, porque vocês gritam muito. Mas olhei a primeira vez e me apaixonei. Como é o nome da senhora? Beijo. É a senhora Rosilene. Muito obrigado por se lembrar de mim, dona Rosilene. Exato. Viu? De mim também. Quando ele foi elogiado. E quando aquela telespectadora só elogiou ele, nós ouvimos com respeito. Ele recebeu um dos melhores vinhos italianos que existe de presente. Aí Chicão tem razão. Citado, magoou. Chicão tem razão. O que o Chicão tem razão? Não sei, mas tem. Mas olha aqui, ó. Gustavo Vitorino, Era um balcão, operação. Presta atenção aqui, ó. A Verônica diz assim, o que é isso? Hoje é o dia do azulão. Diz que tá cheio de gente azul. O azulão e azulzinho. Tem o azul. O azulão e azulzinho hoje. Azulão e azulzinho. Por sinal, esse seu tom de azul, eu que sou um apaixonado eu adoro. pelo azul, quero dizer que esse seu azul, eu tenho paixão de todos os azulões aqui, dona. Eu tenho paixão. Soa positivamente, né? O cordão dos puxas. Mas essa jaqueta de couro da Magda azul é bonita. Eu queria ver a vaca azul que deu esse couro. Era só uma pra poder fazer a minha jaqueta. Ela era um terneirinho, olha aqui. Era a vaca do Smurf. A vaca do Smurf. Tem uma informação aqui sobre um novo trecho. Ainda bem, é isso aí, minha filha. Tu tem que ir te enfiando nas conversas. Tá cada vez melhor a dona Alice. Cada vez melhor, dona Alice. Vamos lá, dona Alice. O pessoal que mora na Zona Sul de Porto Alegre costuma dizer que a Zona Sul é tudo de bom. E vai ficar melhor ainda, porque vai receber um novo trecho da Orla do Guaíba, que fica ali entre a Fundação Iberê Camargo e o Barra Shopping Sul. Vai ser inaugurado na segunda-feira, o evento oficial, mas já está aberto ao público. O pessoal já pode ir lá final de semana para aproveitar essa nova área. Vai ter vários telões para quem quiser assistir os jogos do Mundial. E para a próxima semana eles ainda vão fazer mais alguns detalhes. Vai ter quadra de areia, vai ter brinquedos, vai ter alguns equipamentos para quem quiser fazer ginástica. Gustavo Vitorino, tu que adora uma ginástica. Olha aí. Eles pretendem...
Você já viu a barriga do Chicão e do Marne Barcelos? Mas eu não falei. Não, ele não vai te agredir, ele não vai te agredir. Ele não vai te agredir. Tá, tu pode fazer um sai de barriga também. Não, O Chicão, Presta não vai ficar te atenção, agredindo não te aqui. mete no assunto tu aí da ponta que não é contigo. O Gusto tem razão. São os dois só que estão se ofendendo. Das duas, o Chicão tem barriga ou preguiça de ir ao banheiro, porque não pode. Mas olha só o que é isso agora. A Que produção coisa fica rindo. indelicada. Agora a Monique fica Aí a produção não te defende. Aí a produção não te defende. Russell, de novo, Russell, tu não te mete. Ele tem uma barriga, o Paulo Sérgio disse que ele não enxerga nem os pés dele. Parou. Gustavo Vitorino, eu quero te explicar uma coisa, Gustavo Vitorino. Eu não falei nada de barriga, de nada. Eu só te falei que tinha ginástica. Tu gosta muito de fazer exercício, que tu fosse lá. A senhora é o Mário Barcelos que falou da minha circunferência no túnel lá. Quintalou aquele. Quintalou. Não fui eu. Quem é que falou que o Vitorino ia entalar? Foi o Mário. Foi o Mário. Eu gostaria que vocês só deixassem a carinha do Marne, porque ele é um mutle de óculos. Olha a cara dele quando ele faz sacanagem ali, ó. É um mutle de óculos. Ele que disse que o Vitorino ia entalar não sei aonde na caverna lá. Foi o Isso eu disse mesmo. Tá. Mas eu fiquei condoído. Tu ficou com pena da caverna. Sim, claro. Eu ia entrar com notícia séria, mas vocês me derrubam. Deixa a Alice falar. Tem preferência. Enquanto ela tá conosco. Essa área Muita também tem falsidade. decks, né? Para quem quiser fazer caminhadas, andar de bicicleta. E essa obra, na verdade, ela é só uma amostra do que está por vir. Ah, entendi. Que é o Parque do Pontal. Ele vai ser entregue depois, porque tem uma construtora, que é a Melnick Even, que está fazendo ali vai fazer um prédio. É responsável por todo aquele empreendimento, né? Aquele complexo ali. Vai ser uma torre de 84 metros, vai ter tipo um mini shopping. Aliás, todo dia eu recebo um telefonema de alguém. A senhora não quer? Não quero. Não quero, obrigada. Querer eu quero, mas é de grátis? Não é de grátis. Vamos lá. E aí, quando eles entregarem a obra, aí vai ser um parque bem maior, com muito mais atrações. Muito bem. Posso dividir um problema pessoal com a senhora, dona Mar, que comanda esse programa, porque tem a ver com a matéria. Porque ela falou em bicicleta. Eu, depois de 60 anos, consegui comprar uma bicicleta, contei na bancada. 12 vezes. Só um pouquinho. Isso é uma coisa. Vamos lá. Compraste uma bicicleta. Não foi em 12 vezes, foi em 10 vezes. Tá. Foram em 10 vezes. É porque não fazem 12. Não fazem 12. Foi o máximo que tinha 10 vezes. Um sonho de criança, me realizando, ele montar. Demorei uma semana para chegar, 2 semanas para arranjar alguém que montasse, porque eu sou do tempo que eu não sabia que a bicicleta vinha toda em caixote. Eu achei que ia chegar uma bicicleta. Eu achei que ia chegar uma bicicleta. Eu numa alegria, né? Mas já me imaginava pedalando ali. Sim, ela vai chegar em casa e já vai sair. Eis que chegou a bicicleta. Aí mais 2 semanas para arranjar alguém que montasse aquele troço. Aí montaram, e aí vieram os pedais errados. Agora eu tô há 2 semanas tentando trocar os pedais. Eu ainda não consegui. 1 ano e meio, vai vencer a segunda parcela, né? E eu não consegui ainda. Estou dizendo isso porque assim que vier, eu vou iniciar os meus passeios. De bicicleta? Exatamente. E um deles será esse que a dona Alice anunciou. Mas tu é meio otário, né? Por que não? Você compra uma coisa que leva o tempo pra chegar, quando chega tu não sabe montar. Comprei por internet, e depois pra montar tem os pedais eu iguais. caí no golpe da internet, comprei por internet, dona Mar. Eu Comprei por importei da internet. Holanda uma bicicleta, que ela é a bicicleta mais antiga do mundo, que ela participou do filme Raindrops que Fall in My Head, pra botar na parede, 0 km, como Paul decoração. Lehman e Catherine Ross. Exatamente. O Mário, tu é uma inteligência que supera É por isso tudo. que ele é a comprou pessoa uma bicicleta pra botar que na mais- parede, que menino. mais- Pra decoração. Não, peraí. Eu contei. É uma decoração. O cara compra uma bicicleta pra botar na parede. Eu larguei, velho. Olha aqui, ó, presta atenção aí, ó, em casa. Vocês acham que na casa de vocês tem loucura? Não. Pedalando, hein, Mário? Por acaso o nome desse filme não seria Butkus e Sundance Kid? Sim. Não, Vitorino pedalando. Porque ele falou o nome da música. Com o blusão, aquele. Mas por exemplo, assim, eu se comprasse uma bicicleta, eu ia ter que botar na parede, porque eu não sei andar de bicicleta. Não sei andar, nunca aprendi, nem quando criança, não sei nadar, não sei. Raindrops que Fall in My Head. Raindrops que foram. Aí eu pedalo. O Mário é de uma inteligência superior a toda a bancada. Olha aqui, ó. Pedalo o senhor e Carlos, muito. presta atenção. Pedalo Tu e pedalas, conta. Isso. Ah, sim, imaginei. Imaginei que A era dona isso que Dilma tu fazia. também pedalou e não deu certo. Falando em Dona Dilma, olha aqui, o Carlos Ernesto Bones mandou um e-mail que diz assim: as 2 figuras do PT estão indo para Cuba para o encontro anual do Foro de São Paulo, em Cuba. E nós, pagando toda essa mordomia.
Com certeza o assunto vai ser a ladainha de sempre. Que o Lula é preso político, parará, parará. Falam que o Zé Dirceu também iria. Carlos Ernesto, bom, acho que o Zé Dirceu não pode sair do país. Eu acho que não. Tá certo que tá uma gandaia esse negócio de prisão, de liberdade, mas ele não pode sair do país. Gustavo, não, mas deixa eu tentar, porque essa matéria eu trouxe. Então, por favor. Todos estão ganhando soltura, baseado em tornozeleira e trancar os passaportes. Mas no caso dele, foi dado pelo Toffoli e ele suprimiu todas as restrições. O Zé Dirceu, é verdade, acho que não Ou seja, tem entregaram restrição. tudo pra ele. Eu acho que ele pode sair do país. O Toffoli pagou pro chefe, pagou um empreguinho pro chefe. Tá, mas é isso, ou ele devolveu pela dignidade da pessoa. Se ele sair do país, ele não volta mais, gente. Bem, eu acho que ele volta, mas é uma vergonha. Mas ele vai Brasil, voltar né? com outra cara, como ele um dia saiu daqui, quando voltou era outra pessoa. Com dezenas de condenações e ainda outros processos sendo condenados, simplesmente andar para lá e para cá e representar o Brasil num fórum comunista. Lembrei o episódio, no Gustavo. Brasil. Lembrei o episódio para enriquecer o nosso telespectador. Lembra que o Toffoli deu a decisão e aí veio para o Moro e o Moro mandou as tornozeleiras, mandou as restrições e aí ele levantou as restrições, então realmente o Zé Dirceu está liberado. Está liberado, né? Ai, que barbaridade, seu Carlos Ernesto. Esse Toffoli não devia estar no STF, em hipótese alguma. Mas não adianta, ele tá, né, gente? Concurso 2 vezes para juiz e não passou. E além de outras cocitas aí, mas empréstimo enfim, subsidiado em banco, que a gente vai ele estava julgando ação milionária e não se considerou impedido. O Gilmar mesmo não se considera impedido de nada, ninguém se considera impedido de coisa nenhuma lá. Olha aqui, ó. Presta atenção. Eu quero... Vira pra mim assim aqui, o Ruxo. Tira a mão do Ruxo? O Alessandro Toledo perguntou assim, Magda, o Chicão está usando o casaco do Ruxo? Ele tem a mesma mancha, pela TV parece mancha, no lado direito, próximo do ombro, no mesmo local, no casaco que o Ruxo está usando. É o microfone. É um microfone. Parou. Isso aqui é um casaco risca de giz. O do Ruxo é um azul marinho. Risca de giz lava. Em degradê. Tá entendendo? Tem que saber. Não seja assim. Alessandro Toledo. A imagem está te passando para trás, te dando um golpe. São os microfones, assim como eu tenho o meu aqui. Os ternos não são iguais porque me falta bala para poder para chegar aqui. Eu modestamente tenho um mais simples. Alice. O senhor é um modesto operador do direito. A ecobarreira do Arroio Dilúvio finalmente foi inaugurada. Faz 2 semanas que eles colocam a data e cai o mundo. Olha lá, o lixômetro, ó. Isso. A ecobarreira, do Arroio Dilúvio, aqui em Porto Alegre, conta a partir de hoje com um lixômetro. É um painel de LED que vão ser exibidos todos os dias quantas toneladas de resíduos foram recolhidos e mensagens de educação ambiental. Lembrando que essa ecobarreira existe há 2 anos e 4 meses e já foram retirados 420 toneladas de diversos produtos do riacho, como garrafas PET, papel de bala, capacete de motocicleta, pneus, aparelhos de TV, sofás, pedaços de madeira, plástico e isopor. Todo esse lixo deixou de ir para o Guaíba graças a essa ecobarreira. Que beleza. Mas essa empresa é maravilhosa. E dezenas de pessoas morando debaixo das pontes aqui no Arroio de Dilúvio, jogando tudo ali dentro. Dona Magda, dona Vina Peringa está me agredindo sobre o meu comentário sobre a Nicarágua. Dona Vina, quando eu era menino, aconteceu a Revolução Sandinista, eu pedi para o meu pai para ser voluntário para ir a favor do sandinista contra Anastácio Somoza. Os meus ídolos de infância, Éden Pastor, o Comandante Zero, e Daniel Ortega fez muito por esse país. Mas porque tirou dinheiro das castas, dos ricos, e quis fazer uma reforma agrária. Parou, Gustavo, deixa ele falar. Uma reforma agrária. Coisa que o Marne sabe, que aquela América Central, ela é infestada desse coronelismo que existe no nosso Nordeste lá. Isso que aconteceu. O Vitorino te xingando lá. O Vitorino me xinga, não sei porquê. Assina a ficha aqui. O Mário é minha testemunha ocular da história. Escolhe o partido aqui, assina a ficha. Não. A pobreza da América Central, olha, o único país... Faz daquilo. Deixa o Mário falar. O único país da América Central que realmente tem uma qualidade de vida boa é a Costa Rica. Aquele pequeno país que fica ali junto ao Panamá, né? Junto ao Panamá. Costa Rica é um belíssimo, São José, a capital, é belíssima. Claro que dentro da estrutura, um país de 40
50 mil quilômetros quadrados. Eu acho maravilhoso aquele país. Mas Sudamérica é um povo maravilhoso, um povo musical. Um povo extremamente musical. Centro-América, CA. Hoje, logo mais, às 11 da manhã, a final pela disputa do terceiro lugar, Sim. que, como diz Júnior, cérebro e lendário lateral brasileiro, o terceiro lugar num certame mundial de seleções, você ganha. O segundo lugar, você perde. Inglaterra e Bélgica, que para mim seriam os finalistas, num jogo sem favoritismo nenhum, onde tanto um quanto o outro pode vencer. Acho que a Bélgica tem mais valores individuais, tem mais talento, deve ganhar o terceiro lugar. Mas domingo, embora eu torça para a Croácia, o mundo todo torce para a Croácia, a França é mais forte. A França é mais pragmática, tem um time que está rodando há mais tempo, com o mesmo técnico. O técnico da Croácia assumiu... Tu acha que a Croácia, com toda aquela garra dela, desculpa te interromper... Ela pode desequilibrar pela garra. Desequilibrou muita coisa, mas né? a França tem mais craque talento que a Croácia. Tem um time mais bem montado, tem mais camisa, mas vamos torcer para a Croácia, porque a Croácia é a campeã de levar o jogo para a prorrogação e reverter, né? Não, e é isso aí, eu acho assim, ó, jogo jogado, a Croácia... Uma vitória de Robin Hood, que o mundo quer. Jogo jogado, a Croácia seria uma glória se ela ganhasse. Uma glória ganhar esse certame mundial. Claro. Uma França mega poderosa, França. Pois é. Mário Barcelos. Um travesti. Peraí. Porque... Qual é o problema? Mas peraí, qual é o problema? Que foi filmado com um ator, entrou na justiça contra o cidadão que publicou esta foto. O ator era o Alexandre Borges, vocês lembram, né? Sim, o casamento dele, inclusive, terminou, foi para as cucuias e também o contrato dele com a Globo, ele ficou meio que no pincel um tempão. Bom, aí o que aconteceu? Aí o camarada entrou na justiça e tal, o nome do travesti é Kathleen Miller, né? E o nome dele é Luciano Vicente, né? Entrou com essa ação pedindo 30 mil reais. Aí o juiz disse que não cabia, porque aquela publicação já havia sido feita em todos os sites conhecidos. Então, não teria como, teria que processar todos, e eles não faria. Aí anularam isso, e esse Kathleen Miller, né? A Kathleen Miller. A Kathleen Miller. Desculpem. A Kathleen Miller. A Kathleen perdeu esses 30 mil reais. Ele vai ter que pagar as custas. Pois é, mas eu acho que não foi nem ele, Alexandre Borges, que botou nas redes. Ele não ia se mutilar, né? Não, o Nilson Sampaio do site, desse site que colocou eu perdi um pedaço da notícia. Sabe qual é a nova moda das mulheres quando querem cortar um homem? Cara, é muito chato, liga todo dia. Eu não gostaria. Agora, nós falando em travesti, ele falando com um homem que quer cortar um homem. A mulher quando quer dar um corte num homem corte hoje, não é o pé da letra. Não é o pé da letra, é figurado. A nova moda, a mulher quer dispensar um cara que é inoportuno, liga todo dia, ela diz assim, tu vai me desculpar, mas eu sou trans. Aí o cara tira o pé. Ou... tu fez como se o cara acelerasse. Senhor Chicão Tofani, o Vitorino já dispensou alguém? Eu acho que não. O Vitorino ele tá à espera de alguém num grande amor. O Vitorino não quer que leva a sério as relações. Em algum lugar do passado. Respeita muito as mulheres, em sabe? Algum lugar é um cara, é um cavalheiro, o Vitorino, um homem de alto nível, um advogado. Deixa, eles não estão bem, acho que é febre. Sabe, dona Mar, que eu fui falar do febre filme amarela em algum lugar do passado e o Marley me informou que essa semana reviu este filme. É uma bela passagem, né? É a música do Rachmaninoff, John Barry. Aquele filme é fantástico porque expõe uma história de amor, 1980, aquele filme é de 1980, vejam só, o Christopher Reeve no auge do seu talento, no auge do seu corpo, depois super-homem, e ela, Jane Seymour, né, que dava esse nome maravilhoso, uma das rainhas da Inglaterra, linda, baixinha, pequenina, linda, uma moça maravilhosa, uma interpretação, uma coisa fantástica. Mas é evidente, pequenos frascos, grandes essências. Eu acho que a proximidade com o Marley, que eu peguei essa mania de filmes antigos. Ontem eu assisti 12 Homens de uma Sentença. Osmose cinematográfica. É maravilhoso. Olha aqui, presta atenção. É que vocês dois são dois analfabetos que só assistem o Jornada nas Estrelas. Deixa eu explicar para vocês. O senhor, doutor Ayrton Ruxo, como um homem do direito, o senhor deveria assistir esse filme. Esse filme é espetacular. Qual deles? 12 Homens e uma Sentença. Um clássico. É muito homem, preto e branco. É muito homem. O negócio dele é mulher. Seria 10 mulheres e uma festa. Isso. Aí nós ia ver 3 vezes o filme. 10 também mulheres te presta, né, Ruxo? Sobre o manto
manto do casamento, sob o manto do casamento. Eu tenho pena. Tu imagina, que gandaia. Mas segunda-feira, dona Alice... Prestem atenção numa coisa que é para todos vocês isso aqui. Magda, hoje estás de azul celeste cintilante. Queria saber por que este azul é tão bonito. E se certas pessoas ao seu redor não querem cooperar quando tu comentas sobre as atualidades. Ou seja, vocês estão no celular, não comentam, não sabem o que eu estou falando. O Bernardo Almeida de Santa Maria puxou a orelha de vocês. Eu, quando estou no celular, seu Bernardo, estou pegando os elogios que a dona Magda recebe e aí transmito pra ela. É verdade, olha só. Eu estou procurando os recadinhos aqui. Vamos lá, continua. Notícias. Eu posso dar notícia, dona Magda? O Chicão psicografa tudo que ele... Eu posso dar notícia, dona Magda? E o Vitorino tá no Tinder e no O Vitorino tá no Tinder. O Vitorino fica todo dia no Tinder. Eu ainda vou botar uma câmera. Ei, seguinte, vocês querem dar notícia ou querem ir embora mais cedo? Eu quero dar notícia, mas ainda então, vou botar uma câmera discreta ali só pra ver o crush do Vitorino. Ele deu um coraçãozinho. Durante o expediente. Deu like, deu like ali, deu like ali. Ele ia pro Badu, hein? Eu quero avisar uma coisa pra vocês dois. Pois não. Vocês hoje não vão sair na hora do recreio, vão ficar dentro da sala. Não vão poder comer a merenda. Não vai poder comer a merenda. Vamos. A favela tá no meio. Tá impossível hoje. Vamos, Russo. Eu vou trazer seriedade, amor. A senhora lembra, dona Magda, que eu trouxe a questão de umas 4 semanas atrás, eu venho trazendo as pesquisas, sejam de que instituto sejam, mas já dizendo que a última se mostrava uma forte tendência de os grupos, não vou chamar de facções, não, né? Por favor. Se organizarem, na verdade, esquerda, centro e direita. E nós tivemos hoje, oficialmente, a desistência do candidato, que a senhora até tinha... Do Flávio Rocha. Do Flávio Rocha, que tinha lá em 23 de março lançado a candidatura dele. E o que disseram, né, para justificar o PRB? Ele disse que é preciso unir forças. Então, na linha do que nós estamos dizendo aqui, essas candidaturas que não decolaram, essas candidaturas que não impressionam já nos primeiros números, elas estão procurando um agrupamento e nós teremos, eu não tenho dúvida que nós teremos já mais perto da eleição uma definição de um número menor de candidatos, grupos aglutinados. Então, quem prestigia muito mais a ideologia do que propriamente o candidato, que espere para fazer a decisão, porque senão corre o risco, né, de eleger um candidato e ele coligar com alguém que não seja do seu apreço. Exatamente. E ele falou algumas coisas, deu uma entrevista falando sobre isso. Ele era, obviamente, pelo PRB, ele era postulante a ser candidato à presidência da República, né? E ele disse que não sairia por qualquer coisa da cadeira confortável que ele tem na sua empresa. Aí ele diz assim, volto a dizer... Sair, aliás, existem os vídeos aí dessa entrevista dele. Não foi nem entrevista, ele deu uma satisfação às pessoas do que aconteceu. Volto a dizer, saí candidato pela total ausência de terem quem votar. Não passa pela minha cabeça servir a alguém, muito menos a Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL à presidência. Nesta semana, após especulações sobre o destino do PRB nesta eleição, o presidente da sigla, Marcos Pereira, havia informado que a candidatura estava mantida, depois que o PRB estava sendo usado pelo Centrão. Ou seja, ele não vai botar o nome dele, tudo que ele tem, sair da cadeira dele, para fazer bobagem. Ele não se atrela a qualquer outro partido. Aí, também é o PRB. Aí ele se despediu, agradeceu aos meninos do PRB e do MBL também, que tinham feito com que ele... nem é o fato de ser o partido dele, é o fato de que nós clamamos por nomes novos, nós queríamos descobrir pessoas novas. Ele era um empresário muito bem sucedido, não grudado a partido nenhum, e seria um partido de aquisição. Sim, um gestor. Exatamente, um gestor. E não decolou, a verdade é que também não decolou. Nós fizemos os índices aí, ele não existiu. Para decolar, você precisa ter câmera de televisão, precisa falar e as pessoas conhecerem, senão não adianta nada. Então o Vitorino seria um grande político? O Vitorino ele é um grande político em qualquer lugar. Tem muita honestidade. Ele é muito grande. Eu quero dizer que eu tenho pretensões políticas em relação à carreira do Dr. Gustavo. Eu também apoio. Ele tem pretensões políticas. Eu nunca fiz isso. Vê se ele quer ser... Posso falar? Não, é o seguinte, eu imagino a briga dos dois para ver quem é que vai ser o chefe de gabinete para fazer a seleção da equipe. Tu imagina o que tu vai ter de incomodação com esses dois chefes de gabinete. Se for o Russo, só como é que vai ser a seleção
da equipe do gabinete. Se for o doutor Ruxa, só funcionário. Mas capacitado. Não, da equipe. Vamos aos aniversariantes desta sexta e sábado. Não deixa a gente falar. Não, chegou, parou. Da seleção. Parou. Já vamos falar da nossa querida colega, companheira querida de todos os dias aqui, a Carla Krieger, que está de aniversário hoje, sábado. Sábado, né? sábado. De aniversário, um beijo para ela, em nome de toda a equipe aqui, de Muito todas bem. as pessoas, pelo seu aniversário. Pelas pessoas, pelos animais, por todos que estão aqui. Todos aqui, né? Alguns aqui... Quantos anos a Não Carla sei se tá fazendo? 43, 43, 44, Não sei. 48 ou Um 38? beijo para ela e para as filhas e para todo mundo lá, um beijo, O cara. marido dela também. O marido dela Guilherme, também. né? Doutor Guilherme, né? Mas vamos a outro aniversariante, um beijo para ela. Então, Alberto Ascari, automobilista Eu italiano, sei bem. que foi um grande automobilista. Um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que muito ganhou na corrida da Fórmula 1, ganhou pela Ferrari e pela Alfa Romeo, Ascari. A Teresa Maio, né, que foi uma atriz brasileira, fez algumas novelas, mas fez realmente muito teatro. Luiz Alberto Lacage é político uruguaio que hoje completa 77 anos de idade. Foi presidente daquele país e o filho dele foi candidato na última eleição e perde a eleição, um jovem muito disposto e tal, com aquela retórica política, aquela semântica política dos uruguaios, etc. E esse novo presidente, o Tabaré Vázquez, eu assisti uma palestra dele em Rivera, a penúltima vez, não me lembro, ele estava lá e eu consegui assistir. Um homem com um profundo sentimento público, médico, realmente parece que está mudando alguma coisa. Por que tu acha que o Lacage, o filho perdeu? Porque ele era muito novo e o outro já havia sido presidente, tinha um lastro, o partido, ele tinha um lastro eleitoral maior, o presidente Tabaré Vázquez, o novo presidente uruguaio. O Harrison Ford, o Indiana Jones, hoje completando 76 anos de idade, Indiana Jones, e fez alguns filmes fantásticos. Um deles, o Fugitivo, não sei se vocês assistiram. O Blade Runner foi o que eu mais gostei. Blade Runner, mas eu gostei mais do Fugitivo. Também um belo filme. Eu Ele fez vi o os dois Fugitivo. Blade Runner. O segundo ele fez com o pai. E os 4 Indiana Jones. Eu não tenho o último, eu tenho os 3 primeiros, essa série, mas o último eu não tenho ainda. O último ele era já um velhinho, também, né? Velhinho e tal, essa coisa, tá com 76 anos. Bom, como disse o Vitorino, sempre falando bem das pessoas, que ele se queimou muito quando se perdeu na Floresta da Tijuca, né? O Indiana Jones perdido na Floresta da Tijuca. Ele diz, segundo o senhor Vitorino, apareceu um gato e ele foi seguir o gato e aí resolveu o problema, né? O senhor Vitorino. Harrison Ford. João Bosco. Esse não precisa falar muito. Aquele que canta. Que deu música para Elis Regina, deu músicas para Elis Regina, João Bosco e Aldir Blanc, junto com Aldir. Eu me lembro quando a Elis gravou a primeira música, ela disse, olha, conheci 2 jovens, só vou gravar a música deles. Quem é? O João Bosco e o Aldir Blanc. O João Bosco está aí até hoje. O Geneton Moraes Neto, que é um jornalista brasileiro. A Lília Cabral, Dona Magda. Eu adoro a Lília Cabral como atriz. 61 anos no dia de hoje. Tá super bem. O Murilo Benício, completando hoje 47 anos de idade. O Murilo Benício, que já casou com todas as grandes Esse cara deu em atrizes da cima Globo, né? de uma ex-namorada minha. Não, comigo. Parecia que eu não estava do lado de uma mulher, parecia que era um raio-x. O cara passou, ficou falando com a mulher na minha frente, assim. Tomou a mulher? Não tomou porque... Não tomou porque é muito talento. Ali. Mas tu tem Agora pergunta pro Chico. Mas ele só ficou meia hora falando com ela, porque ela falou com ele, né? Não, ele falava, se gabava. Dona Magda, agora pergunta o seguinte, quantas vezes o Chicão falou? Pois é, deixa só ele concluir. Só encerrar com o falecimento de uma das pessoas mais importantes do México, Frida Kahlo. Frida Kahlo, movimento feminista, uma mulher maravilhosa, expôs as suas obras junto com o seu marido Diego Rivera, a maior referência artística do México, dos Estados Unidos do México e dos Estados Unidos mexicanos. Eu sou fã da Frida Kahlo. Ela, inclusive, teve um romance com Trotsky. Um dos que contam a vida dela, a gente mostra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Está previsto para setembro o lançamento, não, o encerramento da obra ou do prédio que está sendo construído atualmente, hoje, ao lado do Presídio Central. Deve ser a inauguração. Essa informação foi dada nessa sexta-feira pelo secretário de Segurança, Sérgio Schirmer, e este resultado, esta obra, este espaço para 416 apenados, é o resultado da troca de terrenos que foi feito entre o Grupo Zafari e
o governo do estado, doação de espaço, de terreno, né, com a contraproposta da FDRH, Sim, né, ali que é ali no Praia de Belas. Maravilhoso lugar. Então, assim, ó, até setembro, aí que está a iniciativa privada e as coisas quando são feitas certas. Até setembro, ao lado do presídio central, terá uma outra cadeia, um outro presídio, com vaga para 416 apenados. Vamos aguardar, tá aí, ó. É só ver o quanto custou a arena do Grêmio para a OAS e quanto custaram os estádios outros brasileiros feitos com as verbas públicas. É só isso. É verdade. É mais que o dobro, né, mas Sim. Uma coisa constrangedora. Sem a qualidade da arena. Sem dúvida. Tem uma dica cultural. Nesse sábado, a banda Papas da Língua vai celebrar seus 25 anos de carreira no Teatro São Pedro, aqui no centro de Porto Alegre, em 2 horários de apresentações, às 6 da tarde e às 9 da noite. Eu quero saber dos nossos meninos, especificamente do Gustavo Vitorino. Já passamos um pouco da meia-noite. Tu vais, mesmo que tenha sido no dia 13 de julho, dia do rock, tu vais tocar em algum lugar hoje? Não vou comemorar, mas quero aqui deixar o meu abraço àqueles que apreciam, se divertem e curtem o melhor gênero musical do planeta. Respeito opiniões em contrário, mas é para mim o melhor gênero musical do mundo. Então, nesse dia, eu quero abraçar todos os roqueiros, os amantes do rock and roll, de verdade, nas suas mais variadas formas, seja heavy metal, seja a origem do blues, seja bebop, seja rockabilly, seja o que for. Comemorem, divirtam-se, porque o rock and roll é muito mais do que um gênero musical, é um estado de espírito. Isso aí. Eu acho que o bolero também está incluso nisso, né? Para mim, um bolero bem cantado é maravilhoso. O senhor não gosta de um bolero, um boleraço? Eu gosto, mas o que tem a ver com rock and roll, bolero? Mas eu não posso. Olha a grosseria, parou, olha a grosseria. A grosseria, a patada que ele me deu. É o seguinte, ô delicadinho. O dia do bolero ele comemora, hoje é o dia do rock and roll. Não, é que tudo que tu disseste sobre o rock and roll, o Marne tomou pra ele porque ele gosta dos boleros e ele entende que isso seja a mesma coisa pra ele. Sim, tá. Toma pra você, apesar do teu tamanho, respeita o espaço de cada um. É verdade. E a opinião de cada um. É verdade. A largura da bancada aqui. Foi uma boa demonstração. Da patinha. Ô, Chicão, Veja aquela nossa. vai ao banheiro. Tá lá, tá. Não, olha aqui, nós não podemos terminar esse programa. Nós não podemos terminar esse programa de hoje e para de falar com o nono, o ser estranho, o ser galáctico. Vamos parar aqui, o telespectador não vê o que é. Televisão? É TV, tu fala com alguém que o telespectador não sabe. Então já deveria Não saber parece. que você fala com a bancada. 35 anos. E a visita do Trump ao Reino Unido, Marco Barcelos? Olha, foi uma cheio visita. de manifestações, protestos, Ele nem ouviu, ele estava lá dentro, lá recebido pela rainha. Mas fica sabendo. Chazinho com a rainha, claro, chazinho com a rainha. Mas ele gosta disso. O Trump gosta disso, ele quer público, ele quer aplauso, ele quer apulpo, ele quer grito, ele quer cresce no confronto, mano? Sim, justamente isso. No confronto ele se agiganta, né? Porque ele é um grande comunicador. O Trump é um grande comunicador, o maior comunicador da história política dos Estados Unidos, chama-se Donald Trump. Domínio total de câmera, sabe o que vai dizer, é intensamente populista, sabe agradar o seu próprio eleitorado. O eleitorado dele é cativo. Então, o Trump está morrendo de rir de todos esses Eu acho o maior orador da política americana Martin Luther King, na minha opinião. Não, eu estou falando hoje. Martin Luther King foi em outra época. Claro. Martin Luther King foi um gênio, foi maravilhoso. Eu ouvi muitos discursos do Martin Luther King, ouvi a voz, ele tinha uma voz pausada. O discurso brasileiro que eu acho que mais envolve, pode criticar, Fernando Collor de Mello. Tu acredita? Ele fala, tu acredita, mano. Quem viveu em 1990 aquela campanha que ele ganhou, impressionante. O poder não me abandone, aquele jeito. 89, exatamente. Ele assumiu em 90. Sabe quantos anos ele tinha? 39. Hitler também era eloquente. Olha lá. Mussolini era eloquente. Stalin era eloquente. Tem mais gente que é eloquente. O Mr. Ransom se manifestou. O Dr. Ray. Dr. Ray Mr. Ransom. Também. De Ransom? Não, eu tô estupefato. Tá estupefato? Com o quê? Com a manifestação da bancada.
Sobre o quê? Não, a cara de mal do Gustavo Vitorino O Vitorino de tá causar muito gargalhadas. Olha a cara dele. total. Eu tô muito Olha só, revoltado com o Gustavo Vitorino, porque o Marlin estava falando, e ele desconstrói o Marlin. Ele desconstrói o Marlin. Ali, ó, olha o Marlin se entregou. Não vamos reproduzir. O Marlin capitulou, o Marlin se entregou. É muita pressão, é muita pressão. Tem mais sorte que juízo, Gustavo Vitorino. É o seguinte, vou explicar uma coisa pra ti. Ceguinho. Cedo esse óculos aqui, querido, é de amortecedor. Isso aqui é um pólice, estilo com amortecedor. Vogue. Que é Isso aqui é isso? um óculos de acetato De indiano. amortecedor não pode. Amortecedor é aqui, ó, tem amortecedor É aqui. com amortecedor, é isso que eu quero te dizer, não é de... Já mas tá é na que fase é um amortecedor, pleonasmo. precisa coisa molinha. já. Pleonasmo, vem com essa. Isso aí chega a ser um cofap. Hoje... Hoje... Tá bom. Como estão te destruindo hoje? Amortecedores com É uma desconstrução total. Ele chega a estar com um cofap essa no rosto. bancada, eles querem destruir todo mundo aqui. Não, é verdade. Aqui não sobra é nada. só a mim que eles nada. querem destruir, mas eles não conseguem, então se A degradam. dona Magda deu de porrada. Ficam se degradando. Tempo de ler mais um recadinho? Alice, aproveita, minha filha. Boa noite, meu nome é Tatiana Zaluski. Adoro vocês. Aprendi a gostar do programa com meu pai. Estou muito triste com as coisas que estão acontecendo no nosso país. As pessoas honestas estão pagando pela roubalheira que se instalou no nosso país. Ainda bem que temos vocês para esclarecer muitos assuntos. Adoro todos, beijos. Ah, querida, obrigada. E olha aqui, ó, o senador Renan Calheiros, esse final de semana, ele vai iniciar uma campanha pedindo que os correligionários do MDB votem contra a candidatura de Henrique Meirelles à presidência da República. Porque o MDB, mantendo o seu fisiologismo, como não dispara a candidatura, eles não morrem abraçados com cadáver. É impressionante. Fidelidade? Então, fidelidade zero, partidarismo, parceria, 30 anos de partido, do mesmo lado, não decolou, eles vão pegar o cadáver, jogar para o lado e achar outro. Não tem a mínima dúvida disso. Tem um recado que é especial para o Marlin. Muito obrigado. Boa noite, bancada linda. Amo esse programa e eu e meu esposo não perdemos nunca. Sabe o que eu mais gostaria? É de conhecer a biblioteca do Marlin. Sou apaixonado por livros. Vocês são demais. Abraços, Edila, de Guaíba. Dona Edila, nós também gostaríamos de conhecer. Mas ela tá muito a gente não desorganizada. sabe nem aonde Marlin O mora. Marlin dorme no meio dos livros. Mas aí, vê se ele reclamou agora, que só ele foi elogiado. Aí ele não reclamou. Ai, olha a cara dele. Isso aí mesmo. É a primeira vez que eu vejo. isso aí. Você fala. Quando alguém esquece você. Agora, quando todo mundo Fez aquela cara de choro, dona... Não há coerência. Ele fez aquela cara de choro numa telespectadora que nos homenageou, esqueceu ele, com certeza. Eu sou, por isso que eu trouxe E aí ele presente fez pra aquela ele. cara de choro ali, constrange. A dona Magna me deu um belo presente, um livro maravilhoso que eu quero agradecer mais uma vez. Muito de nada, Zório. Você não sabe quanto me custou uma fortuna. Mentira Tinha que minha, reclamar. mentira, só pra incomodar. Mentira, só. Lê aí, Alice, vamos lá. Aproveita. Um beijo a Aproveita vocês. hoje, né? Todos da bancada são lindos. Manda um beijo pro meu marido, Eri, de Porto Alegre, que não perde um dia o programa Atualidades. Beijos, Maria. Ah, Maria, obrigada. Vitorino, manda um beijo lá pro cidadão. Muito bonito, Vitorino. Senhor Eri. O Vitorino tá no Tinder. Eri. Olha aqui, ó. Meu crush, o Vitorino tá lá. Olha aqui, ó. A gente sempre diz que as coisas não seguem. Então, like. Tudo acaba em pizza. Mas nesta sexta-feira, o prefeito de Não Me Toque, que foi acusado de assédio sexual, um vídeo que girou por todos os lugares que a gente possa imaginar, que foi gravado por uma funcionária, que ele só daria a ela o cargo, ela só trabalharia ali se encontrasse com ele, no apartamento dele e tal, barará. Pois agora a justiça determinou, ele foi denunciado por assédio sexual, importunação ofensiva, abuso de autoridade e perturbação do sossego. Olha que chinelagem. E ele agora foi afastado do seu cargo, não pode nem chegar perto da prefeitura. Não pode assumir É cargo. o prefeito Armando Carlos Ros, do PP. Desrespeitou o nome da cidade. O Não Me Toque.
Ai, como tu é, né? Que gracinha. Que gracinha. Não, Magda, eu sou brilhante, às vezes você tem que aceitar isso. Não. Você respeitou a nossa cidade. Aceita, porque... Quer dizer não, quando tem graça, tu sabe que eu acho Sim, mas não engraçado. era pra ser engraçado, era só que eu queria... Dona Magda... O falso brilhante não era do João Bosco? aliás, o melhor disco Mas a deles, interpretação deles, Melhor Regina, disco termina deles, com qualquer Regina, coisa. falso Não, me brilhante. digam que músicas que Elis Regina cantou, interpretou. Mas algumas ela imortalizou, né? Não, pois é que alguém tenha conseguido superá-la. Ninguém. O que ela Nesse cantasse que sentido, ninguém se atreva. Ninguém se atreva. O que ela cantasse que ninguém se atreva. Velha roupa colorida, Não, tudo. galos, noites e quintais, como nossos pais. Tô falando de músicas que não eram tão tocadas. Dona Magda, uns 2 meses antes. Sem falar no Descobridor do Sete Mares. Ah, maravilha. Nós ficaríamos aqui mas eu até queria segunda-feira falando não na deixa eu Elis falar, viu? Regina e tantas músicas. Mas chegou. Total. Com licença, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana e sejam vivos, né, pra gente se encontrar na segunda, depois do Jornal da Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.